Bom, gente, para falar ainda mais sobre este assunto e a decisão do Conselho de Ética de ontem da Assembleia Legislativa, está aqui com a gente no nosso estúdio aqui da Panflix em São Paulo, a deputada estadual do PSOL, Isa Pena. Deputada, bom dia, obrigado por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui na Jovem Pan, nos estúdios da Panflix aqui em São Paulo. Na época do ocorrido, eu me lembro muito bem, você entrou ao vivo aqui com a gente, mas infelizmente o nosso tempo estava muito curto para a gente conversar, então a gente teve que desligar rapidamente, não deu tempo da gente desenrolar toda a história, mas hoje a gente está com bastante tempo e queremos te ouvir, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer por esse espaço. Tem sido muito fundamental para a gente conseguir fazer com que esse caso ele tenha consequências. Tem sido muito fundamental o apoio mesmo dos jornalistas, o apoio das advogadas, o apoio de todo mundo, de todas as mulheres e homens que me mandaram mensagem no último período. Milhares de mulheres me mandaram mensagem contando os seus relatos de assédio que já viveram, né, enfim, suas vidas. Vários homens mandaram mensagem, assim, pensando, refletindo se já tinham assediado, que essa cultura de fato tinha que mudar. Então, assim, foi um fato que até hoje, né, esse vídeo que foi transmitido agora, ele não é agradável de assistir. Ele ainda dá um pouco aquela reviravolta no estômago, assim, mas agora, depois de toda essa mobilização e depois da quantidade de gente, da pluralidade também de pessoas que abraçaram, né, a causa, né, enfim, justamente a luta, eu acho que, assim, justamente por isso que a gente agora tem que, né, que eu tô comprometida aí até as últimas consequências, não só pensando numa sanção, no processo do Conselho de Ética, mas pensando também na luta contra o assédio. Eu tive um projeto de lei aprovado no primeiro ano da Assembleia Legislativa que se chama Dossiê Mulher Paulista. Para quem não sabe, o estado de São Paulo é um dos estados que tem menos fornecimento de dados sobre violência contra a mulher. Então a gente tem estados como Pernambuco, estados como Piauí, que tem muito mais, tanto cruzamento de dados quanto inteligência do Estado mesmo trabalhando para prevenção, né, de violência contra a mulher, ou seja, campanhas educativas, enfim, e também acolhimento das vítimas. Então, acredito que essa é uma questão que não é à toa que tanta gente se levantou, tanta gente se manifestou. É porque ela faz parte do cotidiano das mulheres. Nós sabemos, perguntem para os homens, né? Perguntem às suas mães, irmãs, esposas, né? Se elas não passaram por alguma situação dessas na vida. É muito difícil encontrar uma mulher que não tenha passado. A minha, no caso, foi gravada e televisionada para todas, né? Para todo mundo ver. Mas quantas mulheres não estão vendo nesse caso o seu próprio caso? E estão lutando e ajudando e falando sobre isso porque sabem que isso é uma realidade cotidiana. Só que nós queremos ter o direito de ter o nosso corpo respeitado. Qualquer toque sem consentimento, né, é o mínimo de respeito, né, e básico de tratamento. Então, a nossa luta é por essa. Eu quero pedir ao governador João Dória que se pronuncie sobre o caso. Governador, não se trata de mim, não se trata do PSOL, governador, se trata das mulheres. As mulheres precisam saber que assédio é um tema que é, sim, digno de um pronunciamento de um governador, né? Ainda mais um governador do estado mais rico do país. Você acha que ele não se pronunciou até agora? Foi por uma questão política? Eu tenho certeza. Acho que uma questão política não só por conta de eu ser do PSOL, mas acho que uma questão política porque, primeiro, né, evidente, o Brasil está a cada dia com uma tragédia nova, nós estamos numa pandemia, então evidente que tem muitos assuntos, né, muitas, digamos assim, né, o governador de São Paulo hoje, que é um dos estados que está uma crescente na pandemia e com um cenário nacional muito difícil hoje, né, de evolução da vacinação, enfim. Então, eu entendo que, de fato, tem muitas coisas, porém, eu acho que a gente precisa parar de tratar o tema da violência contra a mulher como um tema que é a cereja do bolo.
É a cereja do bolo no sentido, vocês querem vacina, vocês querem saúde, e ainda vocês querem falar sobre assédio, querem que eu fale sobre assédio? Sim, governador. Não porque eu sou do PSOL, mas porque as mulheres precisam que você diga que não é legítima essa conduta. Paulinha. É curioso que a Isa está dizendo que, no caso dela, né, tem essa vantagem que muitas mulheres não têm de ela ter aquilo filmado, de poder mostrar para todo mundo. E aí acho que por isso que todo mundo entende, vê, percebe e sabe o que aconteceu ali, né? Muitas mulheres não têm isso a favor. Fala, né? São coisas que acontecem ali, às vezes, em lugares que não tem testemunha, né? E elas não podem ativar esse recurso para valorizar ali a sua história. Eu queria saber da deputada Isa se o deputado Fernando Cury fez alguma abordagem no sentido de admitir o que aconteceu ali e não desvalorizar, como, por exemplo, a gente viu aqui na reportagem, dizer que foi um abraço casual ou alguma coisa comum, alguma coisa, enfim, que possa acontecer, principalmente no ambiente de trabalho, né? Então, assim, que equívoco, porque ali não dá nem para dizer, eu achei que era alguma coisa que me dava... Não, gente, é impossível, né? Ninguém abraça alguém por trás. A bancada toda vazia também do lado, quer dizer, né? Se tivesse um tumulto também ali na hora, que foi o que tentou se dizer, ele estava querendo só falar com o presidente, mas respondendo a sua pergunta, não. Não houve nenhum momento em que o Fernando Cury chegou a sequer pedir desculpa. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia o nome dele. Porque ele mesmo disse isso no seu discurso na tribuna, de que ele não é um deputado que frequenta ativo, na tribuna, enfim, né? Eu, portanto, não tinha nem conhecimento também. A gente não tinha, né, conhecimento mútuo. Então, isso me impressiona também, sabe? Assim, como é que você chega numa pessoa que você sequer disse oi, né? Ele não tinha me dito oi ainda. Oi, nenhuma vez. Nenhuma vez. Até porque ele não estava nas sessões, né? Então, eu fico me perguntando, assim, muito, e eu só para... Acho que isso traz muito a questão do assédio no ambiente de trabalho, né? Muitas mulheres passam por isso. Eu sou advogada e também fiz muito advocacia trabalhista. Eu já peguei casos de mulheres que tiveram que mudar de carreira, porque não só passaram muito tempo se esquivando ali num ambiente de esquiva, medo, culpa, vergonha, uma mistura de sentimentos, e que tinham que viver anos se esquivando nos corredores da empresa para fugir do seu assediador. Conheço um caso específico que eu tive que a mulher ficou com aquilo que a gente considera como doença ocupacional, né? Doença decorrente do assédio que ela sofreu. Constante. Constante. E teve que mudar de carreira porque ela não conseguia mais exercer aquela profissão sem lembrar de uma situação que perdurou na vida dela durante alguns anos. Então, é muito pesado esse tema. É por isso que merece a atenção das nossas autoridades. Perfeito. Isa, deixa eu alargar um pouco o assunto aqui. Vou falar sobre uma coisa chamada senso de proporcionalidade. Primeiro, eu queria me solidarizar com você. Realmente, a atitude do deputado foi constrangedora. Eu te dei um abraço por trás, te tocou indevidamente. Foi um desrespeito. Mas é isso que eu queria te dizer. O que diferencia, você citou aí um abuso sistemático, uma perseguição, o que diferencia um abuso real, um estupro real, um toque mais violento real, de um constrangimento formal? Porque às vezes eu penso que às vezes tem uma zona nebulosa entre o cara que é chato, constrangedor, que abraça, que toca, e um estuprador real. A própria lei penal faz essa distinção, essa confusão, que estupra qualquer ato libidinoso não consensual. Por exemplo, um cara que tenta beijar uma menina na balada pode sim ser processado por estupro. Mas isso não é um caminho que, de alguma forma, compara o mesmo cara que dá um abraço meio inadvertido por trás, que volto a dizer, uma coisa constrangedora, a um criminoso brutal que persegue mulheres, que estupra mulheres, que abusa mulheres. Como é que a gente consegue diferenciar esse tipo de coisa, que tudo é colocado no princípio de uma cultura do estupro? Você não acha que esse termo é meio complicado e que ele iguala exatamente grandes criminosos e pessoas que, às vezes, são meio constrangedoras no tato com outras mulheres? Importantíssima a sua pergunta, né? Eu acho que até a gente vê, por exemplo, o próprio Bolsonaro chegou a defender a castração química de estupradores, né? E o que isso revela? Isso revela uma lógica de patologização, ou seja, enxergar que o assédio e quem assedia e quem estupra é uma doença, né? Que isso seria uma patologia.
E, na verdade, não. A gente tem essa ideia também dos estupradores enquanto monstros, né? Mas, na verdade, gente, é muito importante que, inclusive, as mães... A violência contra crianças, contra adolescentes, a violência contra mulheres, ela acontece mais de 60% dos casos em todas essas... Né? Em alguns casos, como das crianças, é ainda maior esse índice. Mas acontece com pessoas conhecidas, com pessoas que têm acesso. Porque aí eu acho que é uma grande possibilidade da gente entender o que significa a cultura do estupro, tá? Que a gente pode debater a semântica aqui. Sim. Mas eu não vou me ater a isso. O que eu vou dizer é o que eu entendo... Meu problema é esse. Compara criminosos brutais como estupradores seriais, serial killer, pessoas que abusam de mulheres, pedófilos, com pessoas, por exemplo, o deputado que fez aquela cena constrangedora com você, ele estava sendo filmado, todo mundo sabia que ele estava ali. Eu acho que ele não tinha consciência do abuso que ele estava fazendo. Ou seja, aí sim, eu acho que é um cara sem noção, um chato, um constrangedor. Então, posso terminar de responder? Que ele é um estuprador, né? Posso terminar de responder a sua pergunta do começo, só para não me perder, porque eu acho que, de fato, ela é muito importante. Perfeito. Eu não vou me ater aqui à semântica do termo da cultura do estupro, mas cultura do estupro quer dizer que a nossa sociedade tem uma cultura que coloca o corpo da mulher como propriedade, como algo que não há como propriedade pública, né? Como propriedade pública, né? Então, assim, a gente está no transporte público, a gente pode ser assediada. Então, a nossa alternativa, ou a gente fica no espaço privado dentro de casa, ou a gente vai pro... É aquela coisa, né? A culpa é sua, né? A culpa é sua que saiu com essa saia, a culpa é sua que, né, estava à noite andando de ônibus. Então, assim, justamente a ideia a ideia que está por trás, o conceito da cultura do estupro, é a tentativa de entender que mesmo nessa sociedade a gente consegue ter avanços importantes com relação à forma como vem o nosso corpo. Na relação como vem o nosso direito de existir sem ser abordada e sem ser subjugada, inferiorizada. E aí você tem razão, existe uma gradação de violência contra a mulher. No sentido de que a violência contra a mulher vai desde a violência patrimonial, que é quando a mulher não tem autonomia financeira. Então, você, mulher, você tem o direito de ter a sua autonomia financeira, você precisa saber disso. Você tem o direito de trabalhar, você tem o seu direito de ir e vir. Muitas mulheres são trancadas dentro de casa. Até esses crimes, até crimes como... Eu recebi inúmeros relatos disso durante o caso de pessoas que estavam andando no transporte público e tiveram homens ejaculando nas roupas. A gente sabe que isso acontece. Mas isso é horrível. Mas o que deve ser criminalizado? Peraí, Adriles. Peraí. Continua. Isso, por favor. Não, é que eu preciso passar a palavra para o Joel. Obrigada. Por favor, encerra teu raciocínio. Não, portanto, eu acho que, quando você fala assim, o que deve ser criminalizado? Sim. Primeiro que eu acho que a cultura do estupro, ela só será modificada por políticas de prevenção, por políticas de educação. Por isso que quando a gente fala de levar a Lei Maria da Penha para as escolas, é disso que se trata, de ensinar a criança e adolescente que amor e violência não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para fechar, a gente tem muito esse papo do que é essa linha tênue, né, entre o chaveco e o assédio, né? Perfeito. Então, eu acho que assim, uma coisa muito para facilitar a vida dos homens que tem essa dificuldade, eu acho que cada vez mais a gente está avançando para entender a mulher não como aquela mulher que está ali para receber o seu chaveco, mas uma mulher, um ser humano que você quer conhecer, está atraído, quer viver alguma coisa lá com aquela pessoa. A dica é, se você ouvir um não, independentemente do momento, no momento que você ficou, em qualquer momento que ela diga não, em qualquer momento que ela hesitar, você tem que deixar ela à vontade, a pessoa à vontade, e a todo momento se certificar. Quando a gente vê, a gente sabe muito bem ver como a pessoa está desconfortável, quando uma pessoa está se sentindo assediada. Aliás, os homens que assediam geralmente têm prazer disso. Têm prazer de nos ver nessa posição de assustadas e querem exercer esse poder sobre a gente. Por isso que muitas mulheres ficam sem reação, porque a gente foi ensinada a não reagir. Perfeito. E aí, quando eu tiro a mão do deputado, de mim, muita gente falou. Ele assustou, né? Fica... Exatamente. Por quê? Porque não há esse costume, mas a gente pode sim reagir. E mesmo se ele for seu chefe, para as mulheres que estão no ambiente de trabalho, andem com gravador. Quando você achar que você está para ser assediada, quando você vê a situação do assédio se formando ao seu redor, consiga provas, porque hoje a maior dificuldade da mulher de processar é a produção de provas. Então, não tema.
produza as suas provas. Perfeito. Joel, sua pergunta muito rápida, por favor, porque a gente já está caminhando para o final do programa. Vamos lá. Deputada, é um esforço constante para um homem entender e se colocar um pouco nesse lugar que a mulher passa todos os dias, os pequenos assédios, abordagens e tudo, o corpo sempre sendo visado. Pensando nisso, eu queria te perguntar, assim, de curiosidade mesmo, o apoio que você teve na Assembleia Legislativa, ele foi, assim, diferente entre as deputadas mulheres e os deputados homens? Se você vê um engajamento diferente, independente do partido, mas pelo gênero mesmo, as mulheres mais preocupadas com isso do que os homens? Bom, eu acho que eu vejo uma identidade. De alguma forma, as mulheres veem essa situação e elas já passaram por isso. Então, há uma identidade. O que não quer dizer, necessariamente, que isso se reverta num apoio. Eu recebi apoio de muitos deputados homens, muitos. E das mais variadas posições políticas. Homens que, inclusive, vieram na hora, né? Se solidarizar comigo e disseram que não corroboravam com esse tipo de conduta. Então, a sua pergunta é muito importante porque eu acho que os homens têm um lugar na luta das mulheres. Quando a gente fala, o feminismo é um machismo ao contrário, jamais. Eu preciso que você, homem, incorpore a minha luta, porque você, às vezes, com um homem machista, vai conseguir ter um espaço de diálogo muito maior do que aquele que eu tenho às vezes. Claro. Então, é importante que vocês, homens, entendam, intervenham em situações de perigo, que vocês verifiquem que tem mulheres em perigo. Então... Perfeito. Deputada, deixa eu te agradecer mais uma vez aqui pela tua participação aqui no nosso Morning Show. Obrigado mesmo por ter vindo aqui no estúdio da Panflix em São Paulo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Essa não é uma luta de direita e de esquerda, essa é uma luta de decência, né? Uma coisa e nem de mulher separado de homem. Acho que isso que a Isa falou é muito importante. Eu acho que todo mundo pode ajudar quando observar uma situação de assédio e não deixar essa mulher sozinha. Com certeza. Sem dúvida. Deputada, nós temos um momento no programa agora que a gente valoriza a figura feminina que nos enche de alegria e esperança deste programa. Paulinha Carvalho, por favor, desfile. Vou salvar vocês mais uma vez aqui, indo ler os nossos tweets. Acho que já pode passar esse, gente, que não vai dar tempo aqui com a Isa. Tem mais um, tiozão que sempre participa. Inclusive fez uma montagem bonita do chip que a gente fez aqui do Adrilles com a Lumena. Procurem aí na nossa hashtag de hoje, que é hashtag Comente o Morning. Lucy B. Grossa escreveu, Silvio Santos abusa do poder de ser Silvio Santos quando vai se vacinar com o modelito I don't care, ou eu não ligo. Minha mãe seria chamada de a véia louca se aparecesse assim na fila da vacina. Ou seja, a Silvio privilegiado, entendeu? É isso, eu também acho. Vamos passar aqui. Edu Isídio, hashtag Comente o Morning. Um dos prazeres do dia é poder comentar no Morning. Mas desde que conheci a Lumena pelo BBB, fico com medo de errar nos comentários e ser cancelado por quem nem me segue. PS, eu apoio o pseudo-crush dela com o Adrilles. Seria maravilhoso. E eu que lancei esse crush, hein? Seria maravilhoso, João. Foi um sucesso e deu muito certo. Muito bom, hein? E você sabe, Paulo, que o chá da Isa Pena assiste o BBB. Assiste eu vejo ela BBB. comentando lá no Twitter. Vamos trazer um dia a deputada só para falar de BBB. Isso. Me só para falar eu tenho várias teorias. Quem não tem uma teoria? Pois é. Muito bem, gente. Ponto final. Chega por hoje. Tchau, João Pinheiro da Fonseca. Boa tarde para você. Bom trabalho. Não sei o que você vai fazer, mas aproveite. Aproveite. Né? Muito obrigada. Paulo, aqui o trabalho é ininterrupto. Um abraço especial aí para a deputada Isa Pena. Até amanhã para a bancada toda. Chaparemos este coco. Amanhã aqui no estúdio, viu, meninão? Ô, meninão, deixa eu te falar um negócio. Sabem quem vem amanhã aqui no Morning Show? Cirão da Massa. É mesmo? Ciro Gomes amanhã aqui no Morning Show. mesmo? Preparem. Olha lá a cara do Adrilles. Preparem. Só a alegria do Adrilles. Dá um close na alegria do semana Adrilles. tá muito reacionário. Tá muito Ciro bom. Gomes, Tá muito Augusto bom. Arruda Botelho. Tchau, Paulinha. Beijo. Até amanhã. Beijo, gente. Até Tchauzinho. amanhã. Valeu, Paulo. Valeu. Tchau, Adrilles. Tchau, querido. Tchau, Isa. Obrigado, gente. Um beijo, um abraço pra todo mundo.